Futura FM, mais uma vez ao vivo, nós conversando com mais um dos grandes nomes da música brasileira, esse em especial um grande instrumentista, um guitarrista espetacular, que é o Roberto Frejá, o Frejá do Barão Vermelho, que todo mundo conhece. O Frejá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo, é um prazer estar aí com vocês. Você está ao vivo na Futura FM de Itajubá, e é lógico que a gente não poderia falar com o Frejá sem lembrar do Barão Vermelho. O Barão que foi a sua porta de entrada para a música e a porta de entrada para o sucesso que você nunca deixou de ter. Conta um pouquinho para nós do Barão Vermelho. O Barão é uma parte importante da minha vida, né? É uma banda que eu faço parte há 29 anos e assim, foi a minha grande escola em relação a basicamente tudo que eu aprendi dentro de música, seja a descoberta de ser um compositor, que era uma coisa que eu não imaginava, que veio em função de ter que fazer músicas para o grupo, o meu amadurecimento como músico, como instrumentista, e até a descoberta de ser um cantor, que era uma coisa que em um primeiro momento eu não imaginava. Eu sempre me pensei como guitarrista, tocando guitarra e tal, mas a necessidade do grupo trouxe essa possibilidade e eu acabei me apegando ao trabalho e à função, que eu gosto muito de cantar. Hoje é uma coisa que me dá uma alegria muito grande, me dá um prazer tão grande quanto de tocar guitarra, né? Olha, essa era uma coisa que eu não sabia. Você não cantava? Não, eu na verdade fazia backing vocals, né? Eu fazia vocais de apoio e eu fazia as músicas. Quer dizer, muitas vezes, quando o Cazuza estava cantando uma música, na verdade, eu é que tinha cantado aquela música antes, porque eu tinha feito a música e ele tinha me dado a letra para fazer a música em cima. Mas eu não me considerava um cantor, não era um cara que me considerava assim... eu não tinha essa intenção de estar na frente de uma plateia cantando. Nunca foi isso na minha carreira. Até em outras bandas onde eu toquei, eu cantei, mas por falta de opção, porque os outros eram mais desafinados do que eu. Que legal. Então a necessidade de ter um novo vocalista na banda foi o que me trouxe para essa função. Só que eu peguei gosto pela coisa e realmente é uma coisa que hoje me dá um prazer muito grande, no sentido de cada vez que eu subo no palco hoje para fazer um show, cantar e tocar são duas coisas que me dão um prazer semelhante, né? Olha, essa sua humildade, que é uma marca, né? Aliás, todo mundo que fala de você fala dessa sua humildade. Essa coisa de você dizer que os outros cantavam muito melhor que você, mostra um pedacinho dessa parte do rapaz humilde que se transformou no homem de bem, no cantor maravilhoso, no instrumentista que já era, que o Brasil inteiro aprendeu a admirar, né? Eu na verdade, agradeço aí o elogio. Na verdade, eu tenho que agradecer muito na minha vida, que eu acho que houve algumas oportunidades onde eu tive a chance de ir para um caminho que eu não tinha imaginado num primeiro momento. E eu percebi que eu tinha potencial para isso, sem ter certeza exatamente até onde é que isso ia dar. E essas coisas acabaram acontecendo de uma maneira positiva para mim. Eu digo isso em três questões. Primeiro, eu me imaginava apenas como um músico, uma pessoa que ia estar tocando e podia estar em vários trabalhos. Eu acabei me tornando um artista, porque a partir do momento que eu fiz parte de um grupo, eu me tornei um artista dentro desse trabalho, que é o artista Barão Vermelho. Eu faço parte dele. Isso me deu uma escola muito grande para ser o artista individual, que é o Frejá, que tem uma carreira separada do Barão Vermelho. A outra questão foi a de começar a compor justamente em função da necessidade do grupo de ter repertório. Eu tinha composto uma música aqui, outra lá, mas nada que me fizesse me sentir ou me considerar um compositor, e de repente acabei me tornando uma pessoa que tem uma obra de compositor extensa já, com mais de 100 músicas gravadas, e eu particularmente adoro compor. É uma coisa que me dá um prazer muito grande, não só para mim, como para outras pessoas ou para outros trabalhos, com trilhas sonoras e coisas assim. Que bacana. E a outra questão é essa questão do cantor, que também foi uma outra... Então foram momentos na minha vida que vieram esses caminhos, essas escolhas, e graças a Deus vieram oportunidades bacanas e que se desenrolaram, desencadearam em situações positivas para mim, né? O Frejá, me conta uma coisa. É óbvio que você não poderia fugir dessa pergunta, até porque toda a audiência gostaria, se tivesse a oportunidade de falar com você, de te perguntar isso. Como é que era conviver com o poeta Cazuza? Bom, essa é
questão complexa de responder, porque pensando de uma maneira assim um pouco mais distante, foram 9 anos de relação, de relacionamento, de convivência, né? Mas na verdade de uma profundidade, uma intensidade muito grande, porque a gente não se conhecia até o momento que a gente se encontrou no Barão, e de repente, por conta dessa parceria, desse trabalho de compor juntos, de estar juntos, acreditando numa ideia, a gente acabou tendo uma relação muito grande de amizade, de parceria, né? Isso é uma coisa muito especial. Era uma pessoa, assim, difícil em alguns momentos, porque tinha suas ideias e suas vontades, mas era uma pessoa muito doce também, por outro lado, e uma pessoa muito carinhosa, muito mesmo. Então, foi uma convivência muito interessante para mim, muito rica, e que, na verdade, também foi muito, assim, vamos dizer, ela foi uma convivência positiva no sentido da gente ter construído uma coisa que ficou, né? Quer dizer, não são só memórias dentro da relação de convívio que a gente tem as músicas, né? Então, isso deixa ainda esse encontro e essa parceria, essa amizade mais forte, mais sólida, né? A gente percebe isso nas pessoas que falam de vocês, no próprio grupo, no próprio Barão, quando lembra da relação que você tinha com o Cazuza, uma cumplicidade e um encaixe tão perfeito que fez com que o grupo decolasse e se mantivesse no auge durante todo o tempo que vocês estiveram juntos. A gente realmente tinha uma sintonia muito grande. É engraçado que era uma sintonia que também era composta de diferenças, né? Porque de repente as pessoas muitas vezes imaginam que para as pessoas se darem bem, para duas pessoas se darem bem, elas têm que pensar, têm que gostar das mesmas coisas sempre. E na verdade, ou se comportar da mesma maneira. A gente tinha posturas diferentes em relação a algumas coisas, mas a gente acreditava em muita coisa parecido e a gente gostava, musicalmente, o nosso gosto musical era muito parecido, né? Então eu acho que isso contribuiu para essa afinidade que a gente percebeu um com o outro, um em relação ao outro, e acabou sendo o ponto de partida para uma amizade, para uma parceria muito, muito bonita, né? Bom, aí num belo dia você decidiu voar sozinho. Isso se baseou em quê, Frejá? Na verdade é engraçado porque eu nunca tinha pensado em fazer um trabalho solo. Eu sempre me senti muito satisfeito com o trabalho que eu fazia com o Barão, e eu tinha a possibilidade muitas vezes de produzir algumas coisas fora, como produzir Os Inocentes, produzir aquele tributo ao Roberto Carlos com vários artistas, tinha produzido também uma banda de Recife chamada Jorge Cabeleira, e tinha feito alguns trabalhos como produtor também, e tinha uma área, um espaço grande, um potencial grande para desenvolver esse lado. Mas de repente eu percebi que, pela minha experiência naquele momento, eu estava com 39 anos naquele momento, 1999, a virada de 1999 para 2000, e eu, de repente, um dia eu estava andando na praia, assim, que era um momento, aquele final de ano, aquele período entre o Natal e o Ano Novo ali, que é um período de férias para todo mundo, basicamente, e eu de repente me deu um clique assim, eu falei, cara, eu estou com 39 anos, eu tenho uma personalidade musical formada, eu tenho a minha maneira de abordar as coisas, que em alguns momentos tem consonâncias com o grupo, mas tem outros momentos que tem outras coisas que não são tão parecidas com o Barão Vermelho. Tenho uma experiência de produção, de composição, e eu acho que eu tenho que manifestar, eu tenho que apresentar isso para o público, porque se não for agora, talvez seja tarde demais para depois começar a dar a partida para uma coisa assim. Que bacana. Né? Então, aí em 99 eu comuniquei ao grupo que estava a fim de fazer isso, a gente combinou que a gente trabalharia até 2001 e daria uma pausa nos nossos trabalhos, justamente com a nossa apresentação no Rock in Rio de janeiro de 2001. Né? Então, quer dizer, no momento que eu decidi que ia fazer o meu trabalho individual, até o momento onde eu começo efetivamente a dar atenção a ele, tem quase 2 anos. Entendi. Né? Na verdade não, minto, tem 1 ano exatamente, que é a virada de 99 para 2000 até janeiro de 2001, porque só a partir do momento que eu terminei aquele período com o Barão ali que a gente parou, é que eu tive tempo de efetivamente focar no meu trabalho, né? Lógico que eu estava fazendo uma música aqui, outra ali,
mas não tinha um foco de poder parar e realmente me concentrar no trabalho, até porque o Barão me exigia bastante também. Então, naquele momento eu comecei a fazer isso. Só que quando eu comecei a gravar o disco, eu percebi que não poderia ser apenas um disco, que eu realmente tinha toda uma visão minha, maior até do que eu estava imaginando num primeiro momento, e que ela necessitava de mais tempo para eu desenvolver isso. Então eu novamente pedi uma reunião para eles, isso já no começo de 2001, e falei, olha só, e antes de lançar o primeiro disco, eu chamei-os e falei, olha, eu vou lançar o primeiro disco agora, mas eu tenho necessidade de, antes da gente retornar para fazer shows com o Barão, eu preciso fazer ainda um segundo disco, para demarcar mais o meu trabalho, porque eu acho que ele não pode parecer que foi um projetinho que foi ali e voltou. Uhum. Eu tenho um caminho para fazer isso, e acho que vocês deviam pensar nisso para vocês também. Ainda falei isso para eles. Que bacana, gente. Acho que vocês tinham que pensar, o Barão é uma coisa que a gente vai ter para a vida toda, como uma coisa importante na nossa história, mas a gente também tem os nossos caminhos. E eu já estou vendo o meu, e acho que vocês deviam prestar atenção no de vocês. Aí o que aconteceu? Eu fiz o meu segundo disco, fiz a turnê do segundo disco, e em 2004 voltamos ao Barão, a atividade do Barão de 2004 a 2007. Nesse momento, eles já tinham começado a perceber que eles efetivamente tinham que começar a fazer as coisas deles. Mas é engraçado porque naquele primeiro momento que eu falei, essa ficha não caiu muito. Né? E aí a gente fez o trabalho de 2004 a 2007, foi um período delicioso, fizemos 2 discos que eu adoro. Um é o Barão Vermelho de 2004, que é um disco de repertório inédito, autoral, que eu adoro. Acho que tem um repertório muito bacana ali. E depois fizemos o Barão Vermelho ao vivo, MTV ao vivo, eu não sei exatamente o título agora. Foi gravado no Circo Voador, foi DVD e disco ao vivo, que é um disco que eu adoro também. Acho que tem um repertório maravilhoso, performances muito boas nossas. A gente estava em 2 noites muito inspiradas e foram coisas muito bacanas. Depois disso eu vim pro... Aí a gente parou em 2007, e em 2008, de 2007 para 2008, eu comecei a gestar esse disco que é o Intimidade Entre Estranhos, que é o meu último disco, que é um disco que ele dá uma continuidade ao trabalho do Amor para Recomeçar e do Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo, que são discos que eu gosto muito. Eu acho que, na verdade, esses 3 discos têm muito a ver entre eles. Eles são um complemento um do outro. Assim, não diria que é uma trilogia, que seria uma pretensão. Eu nunca pensei nos 3 como uma coisa só, mas eu acho que eles têm muito a ver. Se a gente olhar as músicas e o próprio nome do disco, a gente começa a olhar esse seu primeiro disco solo. Ele tem um nome, que é Amor para Recomeçar. Então, imagina-se que você estava num momento de viver com você mesmo. Você estava num momento de intimidade, pelo nome do disco. Mas aí você vem com uma faixa título que é O Homem Não Chora. Então tem uma certa tristeza embutida, que a gente olhando no contexto do disco, a gente enxerga isso. E aí você vai olhando as faixas, tem uma faixa que chama Segredos, tem uma faixa que chama Quando o Amor Era Medo. Então você vai pegando esse enredo que você montou no Amor para Recomeçar, e parece que foi ali que o Frejá se encontrou como artista, como homem e como pessoa. Eu acho que esse processo de eu descobrir qual era a minha cara como artista, porque eu pensava uma coisa quando eu resolvi fazer o disco, e é lógico que não mudei, eu não mudei, mas a minha concepção do que aquilo ali iria representar dentro da minha vida era muito menor do que ele acabou sendo. No momento que eu descobri o processo que eu teria que passar para ter certeza de que aquele disco me representava, que aquele disco tinha a ver com a minha sonoridade, foi um processo trabalhoso e profundo de ficar tentando descobrir qual era a minha identidade musical e o que eu queria colocar assim com uma certeza absoluta. Porque lógico que eu podia transitar em várias coisas, mas um primeiro disco ele tinha que ser mais afirmativo do que assim dar intenções. Ele não tinha que dar intenções, ele tinha que afirmar muito, né? Entendi. Então eu tinha que ter muita certeza das coisas que eu estava fazendo. E eu gosto muito do resultado. O Tom Capone foi uma pessoa que me ajudou muito, o Maurício também, Barros, no sentido de achar essa identidade do meu trabalho individual, porque eu acho que assim, eu não gosto de trabalhar sozinho. Por mais que o trabalho seja individual, eu tenho sempre outras pessoas que estão trabalhando junto comigo e que estão me ajudando a elaborar aquilo e comentar, pessoas que têm uma intimidade para chegar para mim e dizer, ó, isso aí não tá legal, cara, presta atenção, você está viajando numa história,
sabe? Tem que ter essa intimidade. Eu acho que a gente não pode se colocar dentro de uma redoma de vidro e de repente só querer ouvir parabéns. Sabe? Eu acho que tem que ter pessoas do teu lado que tenham essa intimidade e esse acesso a dizer assim, olha, isso aí não está legal, preste atenção, porque não está bom. Nossa, tem uma pessoa aqui na cidade que está precisando muito ouvir isso. Você está dando uma lição agora para a cidade de Itajubá. Mas eu acho que é importante isso. Eu acho que a gente não é dono da verdade. A gente até pode decidir que a gente quer aquilo mesmo, que na verdade as pessoas é que não estão entendendo o que a nossa intenção é aquela mesma. Mas você tem que ter muita certeza disso. Você tem que parar para se questionar. Será que eu não estou sendo completamente egoísta e egocêntrico, no sentido de achar que tudo que eu estou vendo é maravilhoso e não estou percebendo os defeitos que estão me apontando? Né? Quer dizer, tem que parar para analisar. Você pode até ter certeza que não. Isso aqui para mim tem um peso menor e eu vou seguir em frente. Eu continuo acreditando nisso e vou bater o pé, porque é meu. Né? Mas ninguém vai poder dizer para você o que quer ter o melhor do que você. Não, né? Mas eu acho que tem que ter esse bom senso de ouvir, de prestar atenção e ver se é coerente a colocação das outras pessoas. Eu acho que isso funciona para mim. Eu fui criado com trabalho coletivo, né? A coisa do grupo me ensinou muito nisso. E eu acho que isso acrescenta muito. Aí você fez esse trabalho, você parece, né, pela que a gente acompanha da sua carreira, que realmente você conseguiu atingir o objetivo que você queria. Essa afirmação veio nesse disco. Aí você vem para o segundo álbum, que é um Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo. Que parece que ali você está apaixonado. Parece que você encontrou o amor da sua vida ali e decidiu que era por ali que você ia. Eu acho que, na verdade, talvez eu tenha acentuado no Sobre Nós Dois uma coisa que eu já tinha percebido no primeiro. Quando eu fui me perguntar sobre o que eu gostaria de cantar, né? E aí, isso foi fundamental para mim no primeiro disco, né? Sobre o que eu gosto de cantar, o que eu gostaria de cantar. E aí eu descobri que eu gosto de cantar os relacionamentos, as questões dos relacionamentos entre as pessoas. Os casos de amor, os casos onde o amor dá certo, onde não dá certo, onde o amor é doente, onde o amor é bonito, onde ele é saudável, onde ele é romântico, onde ele é platônico, todas essas possibilidades. Toda essa riqueza do dia a dia, do universo de relacionamento entre as pessoas. E aí eu comecei isso permeou, isso já permeou o meu primeiro disco, mas eu acho que eu ainda fui com uma evolução mesmo, mais fundo no segundo, né? No segundo disco. Aí você vai pro Intimidade Entre Estranhos. Do que você estava falando nesse momento? Esse é um disco que eu particularmente gosto muito. É engraçado essas coisas que esse disco já tem 2 anos agora. E semana passada eu fui fazer uma noite de autógrafos em Curitiba, e aí eu fiquei ouvindo o disco, ele ficou tocando como fundo, né? E já tinha 2 anos que eu não ouvia o disco com atenção, assim, porque você faz o disco, você ouve muito na época que você faz, depois você sai dele e já está indo para outro ponto, né? E eu fiquei muito orgulhoso do disco, sabe? Eu gostei muito, porque eu acho que esse disco, ele tem um caráter de ser uma continuidade dos outros dois, do trabalho, justamente de tratar dessa coisa de relacionamentos. Eu acho que ele tem um enfoque muito grande em que todas as músicas partiram da voz e violão, né? Que é o meu trabalho de autor-compositor ali, de estar ali, cantor-compositor, cantando e compondo com violão, e depois aquela moldura musical que vem à volta se configura. Eu acho que esse disco deixa isso muito claro, o Intimidade Entre Estranhos, e eu acho que o título Intimidade, que é o título de uma música que trata daquela situação onde você mora perto de pessoas e aquelas coisas, as conversas, os gritos, as discussões, te dão um conhecimento de coisas muito íntimas de uma pessoa que você nem conhece. Nos apartamentos, nos prédios de apartamento, quer dizer, você mora do lado de uma pessoa que senta no elevador, você não sabe o nome, mas você sabe que ele está brigando com a mulher, ou que os filhos não gostam dele, ou que ele brigou com o filho, que tem um filho que não sei o que lá, a filha não sei o que, a mãe. Então, essa Intimidade Entre Estranhos é o que basicamente trata a música Intimidade Entre Estranhos. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, gente. E olha que eu já ouvi essa música milhares de vezes. Quando eu transportei pro título do disco, eu já acho que Intimidade Entre Estranhos cabe para todas as músicas do disco, porque a cada vez que você está tendo uma relação com uma pessoa, você busca diminuir essa intimidade, quer dizer, você busca aumentar essa intimidade e diminuir a estranheza com a outra pessoa. Então você está em busca da intimidade entre uma pessoa que no começo é estranha. E a outra coisa também
porque nesse disco tem duas músicas que fogem um pouco à questão do relacionamento, mas também estão num outro nível de relacionamento. São duas músicas que falam um pouco mais sobre a questão do ser humano dentro do planeta, né? Nós somos pessoas que dividimos uma intimidade com o planeta, todos nós temos esse dia a dia com o planeta, então nós dividimos essa questão, essa relação, isso é uma questão, isso cria uma intimidade. Por outro lado, qual é a nossa intimidade com o planeta que a gente vive, né? Até que ponto nós deixamos essa questão da gente ter um carinho por ele, de ter o amor por ele, existir isso, ou a gente simplesmente vive, se aproveita dele, desfruta e joga fora, né? Então tem uma música que tem um lado um pouco, não diria ecológico, mas tem um pouco dessa visão do ser humano dentro do planeta, e a outra é a questão dos conflitos humanos, das guerras e das dificuldades que muitas vezes países, povos ou religiões ou questões têm de se entender por questões que são menores, na verdade. Eu acho que o ser humano está acima disso e essas questões acabam negando a própria essência do ser humano mesmo. Frejá, olha, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, elas devem estar espantadas. Porque normalmente o estereótipo que a gente tem do roqueiro, e você é um representante do rock nacional, é que é uma coisa que não tem conteúdo. E a profundidade com que você está tratando suas composições nesse momento é uma coisa emocionante. Na verdade eu tenho o prazer de dividir isso com meus parceiros, né? Esse disco, principalmente o Intimidade Entre Estranhos, é um disco onde não tem nenhuma música que repete parcerias. Todas as músicas têm um parceiro diferente. Então nesse disco eu tenho o Zé Cabaleiro, tenho o Zé Ramalho, tenho o Leone, que é o compositor, meu parceiro. Adoro ele. Temos feito coisas belíssimas, eu e Leone. Mas essa música é uma música que é uma parceira nossa, que é o título do disco. Tem o Maurício Barros e o Mauro Santa Cecília, que são meus parceiros bem frequentes. Tem o Alvin, tem o Paulo Ricardo, né? Tem o Flávio Oliveira, que é do Salgueiro, da ala de compositores do Salgueiro. Nossa, que bacana! Tem um time abrangente, um elenco abrangente de parceiros, e essas pessoas me ajudam a gente discutir, assim, apresentar essas questões, né, propor essas questões, sugerir isso de uma maneira gostosa, porque eu acho que a música ela não pode ter esse lado de ficar te cobrando demais, ela tem que te cobrar no sentido de você refletir, de você absorver aquilo e você se envolver naquele mundo, naquela história ali. Eu acho que assim, não é uma música para te cobrar ali, dizer, pô, você tem que ouvir isso e sair fazendo. Não é exatamente isso. Acho que você tem que absorver aquilo e tratar aquilo da sua maneira, né? Esse é o seu mais recente trabalho. O Intimidade Entre Estranhos. Eu agora, nesse momento, eu tenho feito algumas músicas, assim, separadas com alguns parceiros, mas não tenho ainda um disco novo pronto. Na verdade, até muito desse motivo de eu não ter um disco pronto é porque eu não sabia se eu deveria fazer um disco ainda. Porque dentro do dia a dia, do mundo que a gente está vivendo, eu não sei até que ponto justifica-se fazer um disco. Porque as pessoas baixam tudo. Tá. Né? Você Entendi. faz um disco, fica 2 meses internado no estúdio, que é quase um hospício, porque você está com a tua sensibilidade ali, a flor da pele, com aquelas canções, querendo colocar aquilo da maneira que você acha que é a mais precisa e exata. E aí, de repente, depois não existe nenhum retorno, assim, porque a gente vive disso, né? Não é que a gente faça isso por dinheiro. Tá. Mas não também por dinheiro. Mas a gente vive disso. Tá. Né? Então, quer dizer, quando você faz esse trabalho e, de repente, você percebe que aquilo não tem nenhum retorno concreto, material, você fala, bom, tudo bem, eu posso continuar fazendo músicas, mas para que disco? Né? A questão é mais isso. Mas o que você faz com essas músicas se elas não vão para um disco? Eu estava justamente nesse questionamento. Eu estou com algumas músicas que eu tenho feito. Uma parte desse material, na verdade, eu fiz música com Macalé agora há pouco tempo, Jardim Macalé. Fizemos uma, eu e ele, o Mauro Santa Cecília e o Omar Salomão, que é o filho do nosso saudoso Ali Salomão. Tá. E fiz uma outra, eu, ele, Melodia, Luiz Melodia. E agora eu fiz várias músicas, umas 6 ou 7 músicas, 6 ou 7 ou 5 ou 6, agora não me lembro, com o Leone, porque o Intimidade Entre Estranhos, a faixa Intimidade Entre Estranhos, ela deu origem a um filme. O José Alvarenga, que é o diretor
fez os normais, né? Fez agora o Força Tarefa, essa série de televisão, Tá. fez o Divã, né? Ele simplesmente, ele adorou a música e numa noite ele construiu um roteiro de um filme inteiro em cima da música Intimidade entre Estranhos. Que é isso? Falei, cara, esse gostou mesmo da música, né? E aí ele convidou a mim e o Leone para fazer a trilha sonora do filme, né? Fazer as outras canções que a história que ele criou em cima da nossa música dariam possibilidade. Então eu e o Leone, que é muito doido, né? Porque é uma obra que um lado está alimentando o outro e assim por diante. Né? Dos dois lados, né? Exatamente. E aí eu e Leone fizemos umas 5 ou 6 músicas. Anteontem a gente fez a última, que em princípio estava dentro do roteiro. E tem mais uma música que eu tinha feito já, que é uma música que está no meu segundo disco, que é uma música também minha com o Leone, chama-se 50 Receitas, que provavelmente também caberia dentro do roteiro do filme. Então, em princípio, tem uma trilha de filme basicamente feita por mim e pelo Leone. Você já tinha feito trilha sonora antes? Eu tinha feito uma com o Maurício Barros para o filme Mais Uma Vez Amor, que foi estrelado pela Juliana Paz e pelo Dan Stubach, Tá. em 2003. E foi muito bacana, na verdade, mas nesse eu não tinha feito nenhuma música original para ele. Né? Eu tinha feito a trilha sonora mesmo, desde o incidental até a escolha do repertório das músicas que teriam no filme. Entendi. E tinha uma música, que era uma música que tinha sido gravada naquele disco autoral do Barão de 2004 que eu tinha falado, Tá. e que eu cantei novamente com a Juliana Paz. Então, na verdade, você fez a produção musical do filme. Exatamente, eu e o Maurício. Tá. A gente fez, na verdade, a produção musical e a trilha sonora também, Tá. incidental. Tá. Né? E a Juliana Paz acabou se revelando uma cantora muito bacana, muito boa. A gente fez uma versão super bonita que eu acho que saiu agora numa compilação chamada Perfil. Não tinha essa música em nenhum disco. Vou procurar. Né? Vou procurar. E aí, eu agora com essa coisa dessa trilha que eu estou fazendo com o Leone, é muito provável que daqui a pouco, em algum momento, a gente vá fazer a trilha sonora do filme, né? Quer dizer, gravar as músicas, produzir as canções e tudo, e talvez até entrar pela trilha sonora mesmo, pelo incidental do disco, do filme. Aí ainda não sei. Isso não está muito conversado ainda. Eu sei que, pelo menos essas canções que a gente fez, a gente vai produzir junto, que vai ser uma experiência ótima. Eu tenho adorado. O Leone tem escrito muito bem, a gente tem feito umas coisas juntos muito bacanas, tem me dado uma alegria muito grande. Então você vai continuar emocionando a gente a partir de 2011. Eu espero. Olha, você tem uma facilidade muito grande em fazer isso, inclusive você já fez em alguns pontos da nossa conversa, que é estabelecer as coisas que você gosta dentro do seu trabalho. Incluindo Barão Vermelho, incluindo Frejá Solo. Tem alguma música que mexe com você independente do momento? Aquela que quando toca você para tudo e para ouvir? Tem muita música assim, mas você diz música minha? Sua. Obra do Frejá. Em parceria ou sozinho? Não, eu gosto até porque muitas vezes eu tô distante do trabalho, porque pode ser uma música que eu não esteja tocando ao vivo, né? Então é interessante, porque aí é uma música que ficou registro em estúdio, normalmente acontece mais com essas. Quando é, por exemplo, Segredos, o Amor para Recomeçar, que são músicas que eu tô tocando direto no show, no meu dia a dia da estrada, eu não paro tanto para ouvir. Não que eu não goste delas, não, entendi. Contrário, mas entendi. é porque elas estão comigo no dia a dia. Tá. Mas quando de repente toca no rádio alguma música assim, minha que eu gravei, que eu já não ouço há um tempão e tal, aí eu acho bacana, eu gosto, eu fico atento, me divertindo, tentando lembrar do momento da gravação, detalhes de instrumentos que usei, ou de coisas que fizemos nos arranjos, né, dos instrumentos, que eu não me lembrava direito mais como é que era. Eu acho bacana isso. Então, legal, você pode então acessar futurafm.com.br, que você vai ouvir muita coisa sua e do Barão que há muito tempo não toca. Maravilha. Porque essa é uma marca da emissora. Maravilha, eu fico muito feliz com isso, eu acho essa diversidade importantíssima. Tá, ok, eu queria que você deixasse, primeiro eu quero te agradecer por ter atendido a gente com tanto carinho, e queria que você deixasse uma mensagem para todo esse povo de Itajubá e região que está te ouvindo agora pela Futura FM. Então vamos lá. Meus queridos ouvintes da Futura FM, aqui é Frejá que está falando, vocês todos aí de Itajubá e arredores e região, queria mandar um grande beijo para vocês e dizer que estou com vocês sempre na programação da Futura FM. Um beijo, valeu.